Boa noite a todas e todos e a todos. Já estão aqui acompanhando a nossa live, essa live de toda quinta, da Ação Popular Socialista. Quem está chegando, compartilha a nossa live com as pessoas que ainda não conseguiram chegar. Curte, né, o nosso vídeo, dá like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Todas essas coisas que são sempre de praxe nossa para a gente também estar divulgando, né, as posições da esquerda no Brasil afora. Hoje a nossa live, né, tem o tema eleições e pandemia, e o nosso convidado de hoje é o André Moreira. Mas antes de chamar ele para se apresentar, gostaria de fazer uma homenagem, né, como a gente sempre faz, a uma pessoa. E hoje queria dedicar a nossa live à dona Cleonice, que foi a primeira pessoa registrada, né, no Brasil a morrer de Covid. Né? Foi uma empregada doméstica, morreu no dia 17 de março e foi, né, a primeira pessoa que a gente, né, ficamos sabendo, infelizmente, foi a primeira vítima aqui do Brasil. E como, né, é importante a gente colocar também, né, os traços da nossa classe e a forma como ela contraiu, né, que tudo indica foi da patroa, que tinha acabado de vir de uma viagem internacional. Então, isso, infelizmente, né, foi mais um exemplo de como a classe trabalhadora ela vem sendo afetada desde então com essas medidas, com o coronavírus e com as não medidas, né, do governo, e não só do governo federal, mas de todos os estados, de não proteger a população, né, fazer medidas que simplesmente, muitas das vezes, não condizem e simplesmente tentam mascarar a realidade da desigualdade do Brasil, né? E o coronavírus ele trouxe à tona todas essas desigualdades e, infelizmente, o maior número de mortes está na favela, está na periferia. Então, a nossa homenagem hoje é a ela, a Dona Cleonice, e Dona Cleonice presente, e presente a todas as vítimas que faleceram, e nossa solidariedade a todas as famílias também que perderam pessoas, né, devido ao Covid. Então, vamos começar a nossa apresentação, a apresentação do nosso convidado de hoje, que é o André Moreira. Ele é um companheiro do PSOL, lá do Espírito Santo. Então, vou te dar 5 minutinhos para te se apresentar, André. Obrigado, Bruna. Obrigada à APS aí por nos colocar aí nessa live de hoje. Eu sou advogado, estou no PSOL desde 2013, na APS desde 2015. Fui aqui candidato ao governo e à Prefeitura de Vitória, ao governo do Estado do Espírito Santo, à Prefeitura de Vitória, e candidato ao Senado na primeira eleição lá em 2014. Sempre, mesmo antes de estar na APS, sempre com o apoio da APS, sempre como candidato, né, sustentado ali pela APS. Depois hoje integro a APS, Ação Popular Socialista, e estou aqui como pré-candidato a vereador também nesse período, e a gente vai falar um pouquinho do que é a Covid nessas condições, na eleição, nessas condições de pandemia. Tem uma militância aí na advocacia, militância sindical, advogado de empregados, sindicato de empregados, e também um histórico de defesa de direitos humanos e direitos sociais. Então é quase que natural que a gente vá tratar das questões da Covid, olhando do ponto de vista socioeconômico da população mais carente, e com essa preocupação, porque essa foi sempre a preocupação que nos marcou e que marca também a APS como organização comunista de esquerda e que anticapitalista, e que sabe que a Covid tem seus traços ligados aí à própria forma de exploração, né, da economia e da exploração do homem e da mulher. Então as coisas não estão separadas, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje.
Obrigada, André. Então, a gente vai logo passar para as perguntas, né? Lembrando mais uma vez de compartilhar a nossa live, chamar as pessoas para estarem, né, contribuindo com o nosso debate de hoje. Então, eu vou fazer logo a primeira pergunta, né, que foi elaborada, e aí tu tem 10 minutinhos para responder e a gente vai fazendo esse bate-bola, tá bom? Ok. Tá. Bom, apesar do adiamento da campanha eleitoral, ainda vai ocorrer, enfim, a campanha eleitoral ela ainda vai ocorrer em meio à pandemia. Depois de 5 meses, do primeiro caso, né, registrado, não se vê a diminuição significativa da transmissão do coronavírus no país. Como fazer campanha num cenário em que, mesmo que as pessoas voltando aos poucos ao trabalho e às suas rotinas, não é recomendada aglomeração, dificultando o diálogo direto com a população. Então, como a gente pode fazer uma campanha, né, tendo todas essas limitações? Não, pois é. Acho que a primeira coisa é o seguinte, a gente tá, eu estou acompanhando direto essa questão da Covid, tenho inclusive amigos que são da área médica, da área de ciência, que desde o início da pandemia estão me mandando informações sobre a situação da contaminação. Quando todo mundo assim estava menos preocupado com a Covid, eu já estava muito preocupado porque os amigos me diziam, o que está vindo aí não é pequeno, isso pode ter gravidade muito grande, muito maior do que o que a gente está imaginando. Então, inclusive, eu tive decisão no escritório, a gente fechou o escritório, porque a gente sabia e começamos a fazer atendimento, né, online, em casa, porque a gente sabia que o que vinha não era pequeno. E se demonstrou muito grave. Né? A gente já tem 111 mil pessoas mortas no Brasil nesse momento. No meu estado aqui, a gente tem mais de 2.700 pessoas mortas no Espírito Santo, e não é pouca coisa. Os níveis de mortalidade por 100 mil habitantes são muito altos. São muito maiores, só para a gente ter uma ideia, Bruna, do que o nível de mortalidade por arma de fogo, que é um nível que já assusta no Brasil. O Brasil já é considerado recordista de mortes por arma de fogo e a gente está muito acima disso. Aqui no Espírito Santo, a gente está com 74 pessoas por 100 mil de morte. E o nível de morte por arma de fogo está em torno de entre 25 e 35 mil pessoas 35 pessoas por 100 mil habitantes. Né? A regra é número de pessoas por 100 mil habitantes. Então, o que está acontecendo, na verdade, é uma grande chacina nacional, que a arma é o Covid. Né? O Covid é um vírus, mas ele está sendo usado como uma arma contra a população brasileira. E aí, como fazer campanha nesse momento com essa situação toda? A primeira questão importante é o seguinte: a Covid está sendo utilizada do ponto de vista político. A própria doença está sendo utilizada do ponto de vista político. E do ponto de vista político, tem pessoas que estão negando isso, que é muito grave, porque no começo se dizia que não ia dar em nada. Estão falando de 111 mil pessoas mortas. O outro ponto é como a gente não discutiu Covid. Foi polarizado, inclusive, com essa coisa da exploração do uso da cloroquina, que teve muito marcada aí com a posição do Bolsonaro, fazendo propaganda, virando garoto propaganda da cloroquina, alguns prefeitos e governadores também aderindo ao uso político desse medicamento, que não tem nenhuma comprovação científica e que, inclusive, as sociedades médicas, né, estão indicando o contrário. Estão indicando que deve ser abandonada a cloroquina, porque ela, além de não ter comprovação de que o seu uso pode reduzir a mortalidade, ela ainda traz algumas complicações aí de natureza cardiológica, hepática, quer dizer, afeta o coração, o fígado, e podem, inclusive, aumentar o risco de morte das pessoas que estão usando irregularmente, sem acompanhamento médico, a Covid. Então, a Covid vai ser o centro dessa discussão, porque não se pode, num país em que o governo dá de costas para a população, adotando um modelo de gestão, na verdade, de não gestão da saúde, que a gente pode associar ele a um genocídio por conta da quantidade de pessoas que estão mortas em relação por conta dessa pandemia.
a gente não vai poder deixar de falar dela. E, além de tudo, ela vai também influenciar na nossa capacidade de sair para falar. E nós que somos de partido de esquerda, a gente sabe que a nossa luta é na rua, com a população, falando no olho a olho, assim, né, discutindo com as pessoas, até às vezes as pessoas se assustam, falam assim, pô, tem um candidato do Senado, um candidato de governo, um candidato prefeito aqui conversando, porque a gente faz a campanha na rua, né? Então, isso vai ser, a gente vai ter que se amoldar para fazer essa campanha. Eu queria, sabe, Bruna, não sei como é que está aí o meu tempo dessa pergunta, mas eu queria fazer só um recortezinho da situação da Covid aqui em Vitória, na capital do Espírito Santo. Quando a gente faz o recorte a gente sempre ouviu no começo aquela história, estamos todos no mesmo barco, né? Na verdade, talvez a gente esteja todos na mesma tempestade, no mesmo mar grosso, mas a gente não está no mesmo barco. E isso é muito evidente aqui quando a gente faz os dados da capital de Vitória. Eu fiz um levantamento aqui, né, com a ajuda do meu camarada Zé Rabelo, que é o nosso amigo jornalista e muito competente nessas coisas. A gente fez um levantamento de que 68% das vítimas da Covid na capital, aqui em Vitória, elas são dos segmentos mais vulneráveis da população. Elas estão nos bairros mais pobres. Então, quem está morrendo mais são os pobres. A gente ainda tem a ideia de que, quando a gente olha a Covid por faixa etária, você identifica, por exemplo, que acima de 60 anos, tanto faz nos bairros mais pobres como nos bairros mais ricos, o número de mortes ele é equiparado, né? Ele não há uma diferença muito grande para um ou para outro lado. Mas quando você vai descendo as faixas etárias, você vai vendo que nos bairros mais pobres começam a morrer muito mais gente do que morre nos bairros de classe média alta. O que demarca que, se a gente fala que a Covid tem um grupo de risco, esse grupo de risco só pode ser pensado quando você está olhando aquela situação socioeconômica das pessoas que estão na classe média e classe média alta, nos bairros mais ricos da cidade. Quando a gente vai para os bairros mais pobres, aqui a gente tem a Avenida Leitão da Silva, que separa a cidade entre os mais pobres e os mais ricos, a gente faz essa mediação aqui em Vitória. Quando a gente vai para o lado de lá da Leitão da Silva, a gente descobre que começa a morrer mais jovens e que, na faixa etária de 14 a 19 anos, só morreram pessoas nos bairros mais pobres da cidade. Então, o grupo de risco ele tem que ser pensado o seguinte: para quem tem dinheiro, grupo de risco é etário. Mas para quem não tem dinheiro, para quem está na parte mais pobre da cidade, o grupo de risco é a situação socioeconômica daquela população. E os negros, né? Negros e negras são os que estão mais morrendo, porque, obviamente, são os que têm a condição socioeconômica pior na média da cidade, porque a cidade reflete a realidade do Brasil também. Então é isso, Bruno. Nós vamos ter que fazer campanha na Covid, falando da Covid e limitados por ela do ponto de vista de ir para a rua. Inclusive, tem uma pergunta aqui que já surgiu, que é justamente sobre essa questão que tu fala, né? Que a doença ela foi seletiva mais para os pobres. E aí tu já colocou um pouco, né, com relação a isso. E eu acho que é importante justamente fazer esses mapas, né? Esse mapeamento que mostra justamente que as pessoas mais pobres, né, independente da faixa etária, elas estão morrendo, né? Estão morrendo mais. E aí acaba, inclusive, com com esse discurso, né? Claro que a gente tem que sempre colocar as pessoas que estão no grupo de risco, né? Tem mais vulnerabilidade, mas também, né, as pessoas, né, a classe social É um também grande tem, grupo né? de risco. Esse é o grande grupo de risco, né? A classe social e com reflexo na cor da pele. Sim. Então, vou partir para a próxima pergunta, e aí a gente também vai dialogando com as pessoas no chat, né? Porque aí também surgem perguntas na hora do que a gente está falando também, né? Então, acho importante a gente tá fazendo também junto, né? As perguntas do chat com as perguntas que a gente elaborou. Sim. Então, a próxima pergunta é sobre a questão das redes sociais, né? Que em 2018 a campanha ela foi muito nas redes, né? E teve um papel muito relevante
E esse ano já teria bastante relevância, né? E com a pandemia, ela, então, eleva muito mais esse espaço. Mas apesar, né, das redes se aproximar, né, aproximar as pessoas, elas também limitam e colocam nas nossas bolhas, né, as famosas bolhas sociais, que são, né, aqueles famosos que a gente fala, os asterísticos, né, que as pessoas de TI geralmente falam. Então, um dos nossos maiores desafios seriam justamente romper com essas nossas bolhas, né, para além das pessoas que a gente já fala. Então, e conseguir alcançar o maior número de pessoas, né? Já que a gente vai ter essa limitação de estar, né, no corpo a corpo, de estar na rua, então a gente vai, né, a gente vai ter que se reinventar, a gente vai ter que encontrar formas. E a rede social, ela é essa forma, mas também ela tem, né, essa limitação de que a gente só fala para, né, para as pessoas que são próximas a gente. Então a gente precisa, né, romper com isso. Como é que a gente consegue, né, alcançar esse maior número de pessoas? A dificuldade grande é conseguir fazer isso sem colocar as pessoas em risco. Você imagina o seguinte: a gente está numa situação em que houve uma queda real assim, no número de contaminação pelos dados que estão sendo levantados. A gente tem que ter muito cuidado com esses dados, porque manipulação de dados é o que o governo brasileiro sabe fazer muito bem, né? Mas se a gente for seguir a lógica do que aconteceu em outros países, por exemplo, a reabertura das escolas, que está sendo questionada, está sendo discutida aqui no Espírito Santo, e que em outros locais do país pode estar sendo pensado também, é algo que pode fazer a gente saltar de novo para a situação de contaminação acima de 1, né? Que é aquele índice de 1. Quer dizer, quando você tem mais, o número 1 é assim, que cada uma pessoa contamina uma outra. Então, cada 10 pessoas contaminariam 10. A gente está abaixo disso hoje. Cada 10 pessoas estão contaminando 9,8. Mas a gente pode saltar rapidamente se a gente simplesmente agora abrir as escolas sem nenhuma condição, porque a gente não está fazendo testagem, a gente não sabe aonde o vírus está circulando de verdade, a gente só sabe do efeito da pandemia pelas mortes, a gente está sempre olhando para o passado, para as pessoas já mortas. Então a gente vai precisar falar muito pela internet, vai ter, e o que vai decidir, Bruna, é assim, como que a pandemia vai estar ali nas últimas 2 semanas antes da eleição. Pode ser que a gente esteja num lockdown nesse momento, por conta da irresponsabilidade do que está sendo feito agora, por conta dessa lógica de reabertura para o comércio, agora reabertura para as escolas, que atende a interesse do capital, seja do capital local, né, seja dos donos de empresas locais, pequenas empresas e comércios locais dos estados e municípios, seja o interesse do capital financeiro mesmo, que foi o que tocou o Bolsonaro até agora, inclusive a ele negar que a gente estava entrando numa pandemia grave, que ia matar muita gente no Brasil, e volta a insistir, 111 mil pessoas mortas em 5 meses é muito maior do que tudo. Quando eu digo que isso é mais do que se mata por arma de fogo, eu estou comparando esse número com o número de mortes por arma de fogo durante o ano inteiro. A gente ainda não teve um ano inteiro. É grave o que a gente está falando, porque se a pandemia continuar, a gente ainda vai aumentar muito esses números. Então, o que vai definir isso é como a gente fazer como a gente vai estar no momento da eleição, especificamente no período propriamente eleitoral. Nós vamos ter que usar as redes e vamos ter que fazer com que a nossa militância tenha a capacidade de fazer com que cada um vire um divulgador das nossas ideias. E aquilo que a gente já acumulou também, né? Imagino que aquelas pessoas que já seguem o PSOL de uma forma geral, já seguem os candidatos do PSOL, agora vão ter um compromisso ainda maior, porque não adianta só votar, é preciso conquistar votos. E esse é um pedido que a gente faz aqui para todo o PSOL no Brasil inteiro, especialmente naqueles estados em que o PSOL está em construção, como é o estado do Espírito Santo, nas cidades como a cidade de Vitória, em que a gente está fazendo uma construção há muito tempo, que está no momento em que ela vai poder florescer. Nesse momento, a gente vai precisar de total engajamento dos militantes do partido e daquelas pessoas que já votam no PSOL, que não vão poder, nesse momento, ficar só naquela posição passiva de ir lá e fazer o voto. É preciso conquistar votos, é preciso divulgar as candidaturas do PSOL quando começar o processo eleitoral, agora a gente está no pré-eleitoral, mas vai ser fundamental
esse engajamento total da militância de esquerda para a gente poder fazer o pessoal chegar mais longe possível e, aqui no caso de Vitória, em outros municípios também, a gente conseguiu uma vaga na Câmara de Vereadores e também a representação que a gente está disputando da própria prefeitura da cidade. Então, vai ser isso, vai ser o trabalho, vai ser árduo, mas a gente está acostumado a trabalho árduo, né? A gente já faz isso há muito tempo. Sim, já fazemos mesmo. Inclusive, é até preocupante mesmo, né? Porque essa questão das escolas, né, está tendo debate em todos os estados. E no Amazonas também abriu, né? E a gente viu que, infelizmente, está tendo uma possível segunda onda, né, lá no estado do Amazonas, justamente que pode ser por causa da questão da abertura das escolas, né? Então, não tem como a gente tentar voltar a uma antiga normalidade, digamos assim, sem levar em consideração a vida das pessoas, né? E, inclusive, já tem uma pergunta aqui também que foi colocado sobre essa questão, que foi o Damian Cunha que perguntou, e aí eu vou fazer logo também. Ele pergunta: André, a atual crise brasileira da pandemia e o pandemônio político tem reflexos nas cidades. Como devem enfrentar esse tema os candidatos que se elegem pelo PSOL? Bem, a gente tem que, na verdade, mostrar que essa crise ela tem um paralelo com a crise do capitalismo, porque isso é importante a gente dizer. O vírus, ele não tem posição, obviamente, ideológica, mas o efeito do vírus sobre as populações é decorrente do modelo de administração e do modelo de administração, no nosso caso, daqueles que administram em favor do interesse do capital ou daqueles que administram em favor do interesse da população. No Brasil, a gente não tem exatamente quem administra em favor do interesse da população. O que a gente tem são prefeitos e governadores que resistiram um pouco mais ao modelo bolsonarista, mas que já entraram nele de cabeça. Aqui em Vitória eu posso falar uma coisa: o prefeito, que é médico, adotou o protocolo da cloroquina logo que o Bolsonaro liberou o protocolo em nível federal, com a finalidade de fazer política com o protocolo da cloroquina. Inclusive botou um grupo de médicos voluntários que estavam tocando o processo de convencer as pessoas a usarem a cloroquina e a azitromicina e ivermectina, né, como tratamento prévio. O que é esse tratamento prévio? Um tratamento sem acompanhamento médico. Porque quando você toma esse medicamento, você pode até ser que o médico te indique que você tome esse medicamento, mas você não tem, como o Bolsonaro teve, a possibilidade de ficar ali medindo seus batimentos cardíacos tempo em tempo para poder evitar que você tenha os efeitos que a cloroquina causa. Uma delas é essa coisa da arritmia cardíaca. Outro efeito é efeito enzimático no fígado, que ele prejudica o fígado, porque o fígado nosso é um órgão que geralmente ele processa os medicamentos. Então, as pessoas, para usarem esse tipo de medicamento, têm que estar acompanhadas mesmo. Não é acompanhamento de você ir no postinho de tempos em tempos, não. Você precisa ter alguém que vá fazer o seu monitoramento diário. E a gente não tem isso para a população mais pobre. Por isso que é uma irresponsabilidade enorme, porque além de não ter estudos científicos que comprovem o êxito disso, dessa medicação, ela também está associada a um agravamento de algumas condições de saúde, principalmente para a população que já tem algum tipo de doença, de adoecimento, né? As pessoas mais idosas, o que eles chamam de comorbidade, se você tivesse outro tipo de adoecimento. Então, é de uma responsabilidade danada. Aqui foi feito isso. E agora nós temos também uma outra denúncia, que temos um senador da República do Espírito Santo, Marcos Duval, que está usando dinheiro federal para distribuir cloroquina nos municípios, e o protocolo que ele quer que siga o dinheiro para enfrentamento da Covid é comprar cloroquina, azitromicina e ivermectina, como se essa fosse a solução. Inclusive, a gente lendo aí o que tem dito as sociedades médicas, quem estuda, quem pesquisa sobre essas questões, a Sociedade Médica de Infectologia está dizendo o seguinte: abandonem a cloroquina em qualquer momento do tratamento, seja prévio, seja na situação de agravamento, porque esse dinheiro, além dela não ser comprovadamente, cientificamente comprovada,
o dinheiro que você está usando nela, você poderia estar usando para aumento de leitos, você podia estar usando para comprar o respirador, para aquilo que efetivamente resolve o problema de quem entra em contato com o vírus e tem agravamento. Essa cloroquina está sendo usada de forma eminentemente política. Inclusive, nós tivemos que enfrentar um outdoor aqui, eu não sei se vocês viram aí, que isso ganhou uma certa repercussão, um outdoor em que eles vendiam cloroquina com a imagem de Bolsonaro e que a gente teve que denunciar para dizer o seguinte: vocês estão fazendo venda de remédio, isso é proibido pela lei. Eles são tão irresponsáveis que eles fizeram esse tipo de propaganda aqui para poder se cacifar politicamente. Inclusive, um deputado bolsonarista aqui, que se chama Capitão Assunção, uma figura deplorável da política capixaba, inaugurou esse outdoor, porque ele quer dizer que usar cloroquina em tratamento prévio, preventivo, resolve os casos. Isso não está provado, na verdade, os estudos que a gente tem até agora falam no sentido contrário. Então, como é que a gente vai fazer, Demian? A gente vai precisar, cara, enfrentar esse povo, esclarecer para a população, especialmente a mais pobre, que acaba usando porque falta informação, porque estão suscetíveis, às vezes, até a informação que vem de má fé, de líderes religiosos, de médicos, às vezes, irresponsáveis, como esse grupo que a gente está denunciando aí, e de lideranças políticas. Acaba que as pessoas, por falta de acesso a uma saúde de qualidade, até poder se consultar com o médico e perguntar sobre os riscos, acabam entrando nessa condição. Então, as pessoas que já estão morrendo mais são as mais pobres, a população negra mais pobre da periferia. Isso eu posso falar pela cidade de Vitória, acho que é assim no Brasil inteiro, e pode começar a morrer mais pelo uso irregular da cloroquina, inadequado, sem prescrição médica e sem acompanhamento médico. Então, vai ser um trabalho grave, mas sempre falando para as pessoas o seguinte: existe um modelo melhor que esse. E esse modelo é um modelo socialista que a gente defende, em que o serviço público está a serviço das pessoas e não dos grupos de interesse econômico, e não dos ricos. É da população mais pobre, como a gente fala aqui em Vitória, é do pessoal que está do lado de lá da Avenida Leitão da Silva. É para eles que o pessoal faz a campanha, para eles que o pessoal tem um programa muito bem elaborado, e necessariamente a gente vai ter que conseguir que esse programa chegue às pessoas que estão nesses territórios, né? Sim, é verdade. Nosso programa é a nossa política da população pobre e periférica, né? Para a classe trabalhadora como um todo. Inclusive, né, falando um pouco sobre essa questão aí do gasto, né, com cloroquina, até a gente pode também comparar também como é que a gente percebe, né, essa prioridade, digamos assim, deles, né? O governador aqui do estado do Pará fez 3 testes, e eu acredito que outras pessoas também fizeram. O Bolsonaro também fez vários testes, né? Então, assim, para eles tem testes adoidados, né? Tem testes quando bem eles Ele entendem teve uma e UTI móvel querem. na frente do palácio, porque ele sabia que a cloroquina era complicada. Ele colocou a UTI móvel na frente do palácio e ficou sendo monitorado. Ele sabia do risco. Ele é um homicida. Na verdade, é um genocida. Ele matou, ele ajudou a matar parte grande dessas 111 pessoas que estão mortas, porque, obviamente, algumas pessoas morreriam. É uma pandemia, o nível de controle, mesmo nos melhores sistemas, é pequeno, mas ele apostou na morte política. E isso é terrível. É justamente isso, né? E aí, só para concluir, né? A gente estava justamente. Eles têm, né? Eles têm UTI móvel, eles têm UTI no jatinho, no helicóptero, como foi aqui também no Pará, né? Teve UTI móvel levando gente daqui de Belém para São Paulo. Mas para a gente, para as pessoas pobres, a gente vai no pronto-socorro e se a gente não estiver morrendo, a gente não faz o teste, né? A pessoa tem que estar lá quase já à beira da morte para que se tenha o teste, né? Para que a gente consiga fazer o teste se a gente está ou não com coronavírus, né? Então isso é muito complicado. Enfim, né? Mostra, como eu já tinha falado antes, para quem, né, a prioridade, para quem serve, né, os investimentos e o dinheiro gasto.
E falando um pouco, inclusive, né, da cloroquina e, enfim, né, dessa política anti-ciência que a gente, né, está colocando aqui, vou fazer uma pergunta que também tem a ver, né, com um pouco desse debate também, né, que é justamente sobre, que também tem a ver com a pergunta anterior que eu fiz, que é com das redes sociais, né, que a gente sabe que as redes sociais, elas foram disseminadoras de fake news na eleição passada, né, foi uma tática da extrema-direita, uma tática do Bolsonaro para conseguir chegar ao poder. Infelizmente, foi vitoriosa, né, porque ele conseguiu chegar à presidência, né, ele teve êxito com essa tática. E na própria pandemia, né, a utilização das fake news justamente para disseminar que a cloroquina é a salvadora da pátria, né, o remédio que vai salvar as pessoas. E foi muito com essas fake news, né, com esses, né, com essas disparadas de mensagens, de matérias que a gente sabe que são mentirosas, né? Que a ciência já tem mostrado várias vezes que a cloroquina não é eficiente. Então, para além, né, disso tudo, fazer campanha, né? Que, como a gente já estava falando anteriormente, na maioria das vezes a gente vai ter que fazer campanha nas redes sociais, divulgar as nossas propostas, como a gente vem fazendo também, né? A gente usa as redes sociais para divulgar as nossas propostas, né? Mas para além disso, a gente também vai ter que estar preparado para justamente combater essas fake news, né? Que apesar enfim, ser uma campanha localizada, mas ela também vai ser uma campanha que a gente vai estar lutando contra a extrema-direita e que ela também vai utilizar essas fake news porque ela foi vitoriosa na última campanha. Então, a gente precisa, inclusive, tu que é advogado, né? Então, falar um pouco também de como é que a gente pode estar denunciando as fake news, denunciando, né, essas mentiras que são colocadas para a população. Vai se tornar mais difícil por conta daquilo que você falou, que é a bolha, né? E também porque tem um elemento na fake news que eu sempre digo o seguinte: o que a gente chama de fake news, ou mentira, né? Porque é mentira. A gente até deu um nome bonito, americanizado, para mentira. É a mentira, é a velha mentira que ganhou pernas mais longas e mais duradouras, que a gente dizia que a mentira tinha perna curta, mas ela ganhou essa capacidade com as redes. É o seguinte, é que os algoritmos das redes, eles só estão preocupados em vender produtos. Então, o que acontece, Bruna? Quando você fala uma fake news, ela atende a interesse, assim, ela confirma a pretensão de determinada parcela da população. Então, se a informação é verdadeira ou se ela é mentirosa, não interessa. Interessa que ela me atende, que ela atende aquilo que eu tenho de perspectiva. Por isso que quando você fala alguma coisa contra a população LGBTI, QIA+, né, que agora tem essa identificação, quando você fala alguma coisa sobre negras e negros, quando você fala alguma coisa contra a esquerda, independente se é verdade ou não, as pessoas vão comprar, vão compartilhar, e esse compartilhamento gera aquilo que o sistema quer, que o algoritmo quer. Porque o algoritmo não está preocupado com a verdade. Inclusive, a grande dificuldade que a gente tem é fazer com que as redes, que são empresas privadas, a gente não está falando de... A gente fala assim de redes sociais. Essas redes não são públicas, elas são privadas. Talvez, inclusive, a gente já devesse estar conversando a existência de uma rede pública de internet onde a gente tivesse um controle da forma de compartilhamento das informações. Porque a gente tem uma ilusão de que a gente tem liberdade de informação nas redes. É mentira. O sistema só deixa andar aquilo que ele quer e aquilo que garante a capacidade dele de vender produtos ou de receber alguma remuneração pela venda, né, pelo impulsionamento da notícia. A gente precisa entender isso. A rede, ela é um espelho do capitalismo. O capitalismo não está preocupado com a vida, com a verdade, ele só quer produzir lucro. A rede é igualzinho a isso. O algoritmo da rede é exatamente igual, pensa da mesma forma que pensa o capitalismo.
Então, assim, a gente, de novo, nós vamos precisar daquele engajamento, nós precisamos furar esses algoritmos. O pessoal aqui fez, eu acho que fez também em nível nacional, deve fazer em nível nacional, uma oficina para a gente conseguir capacitar a nossa militância para trabalhar na rede. A gente já deve estar começando a conquistar as pessoas do partido e os apoiadores para esse trabalho, que vai ser um trabalho que, ao mesmo tempo que se compromete com as candidaturas do partido, ela tem que se comprometer com a destruição da mentira, da fake news. Porque essa fake news, essa mentira, que é o nome que a gente tem que dizer, as pessoas são mentirosas, essa mentira ela tem efeitos políticos, ela não é inócua, né? Ela não deixa de produzir efeitos, ela produz efeitos muito graves. E pior, Bruna, é que o nosso sistema de justiça, as nossas instituições da justiça não são tão hábeis para derrubar a mentira. Elas são mais rápidas, por exemplo, para tirar um movimento trabalhador sem teto de uma ocupação, onde pessoas que precisam de crianças que precisam de local para viver, especialmente durante uma pandemia, a justiça manda retirar da tal reintegração de posse. Para isso, a justiça é extremamente rápida. Agora, para garantir a lisura de um pleito nacional, importantíssimo para a democracia, que está com a pecha de ter sido viciado pela mentira, a gente está aí há quanto tempo? Desde a eleição, né? Que tem denúncia e o processo ainda não foi julgado. Quando ele for julgado, mais de 120, 130 mil pessoas já morreram e o processo ainda não foi julgado porque a gente tem um presidente da República que é um irresponsável, um genocida, que poderia estar fora, ele e a chapa dele, se o TSE julgasse logo o processo. Mas o TSE está lá amedrontado de uma parte e confortável de outra parte e não adota as medidas que deveriam ser adotadas, até porque se trata de um mandato, né, político, e se demorar demais para julgar, o mandato passa, né? Passa e tem outra eleição e aí já não tem mais o que fazer, já não tem mais utilidade. Então a gente vai ter que brigar contra as duas coisas, porque o socialismo só vive na verdade. A verdade é essa, né? Quem gosta da mentira é o capitalismo e ele vive bem, convive bem com a mentira. A gente precisa da verdade, da qualidade da verdade para poder chegar no coração e na mente das pessoas. Sim. Então, André, também entrando nesse tema, tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem pertinente sobre justamente a responsabilização, né, do Bolsonaro. E o Alexandre pergunta, né, todo brasileiro tem o direito ao acesso à saúde pública e de qualidade. O Bolsonaro pode ser responsabilizado sobre isso? Pode. Ele pode... Pode. Eu acho, assim, Bruna, não estou falando de achismo, eu sou advogado, que está caracterizado crime de responsabilidade há muito tempo. Antes da Covid, ele já tinha crime de responsabilidade caracterizado. O mandato de presidente da República ele tem uma simbologia que é muito maior do que só aquele cargo. O sujeito não pode dizer determinadas coisas naquele local, ele não pode fazer determinadas coisas porque ele implica em liberar as pessoas para adotar posicionamentos e visões de mundo que são contrários à democracia, por exemplo, como é o caso do Bolsonaro, contrário ao direito à saúde, que é o direito fundamental. O direito à vida é o direito pelo qual a gente se organiza no Estado, né? Então, o Estado tem que garantir a vida das pessoas, garantir a saúde, porque é uma forma de garantir a vida, garantir condições de direitos sociais, porque é uma forma da vida se tornar efetiva, né? Então, por isso que a gente que é comunista luta pelos direitos sociais, pelos direitos humanos, porque a gente quer garantir que as pessoas tenham uma vida e que ela seja efetiva, que a pessoa se realize, né? Que ela não viva a vida toda sendo explorada por outra e quando passar a vida dela, ela virou um lixo que é jogado fora, como as empresas fazem com trabalhadores adoentados. Agora, o Bolsonaro, ele é um sujeito que ele já ultrapassou o limite do crime de responsabilidade, ele já cometeu um crime internacional. A gente é signatário, o Brasil é signatário de um tratado internacional que estabelece uma corte internacional. Um dos crimes é o genocídio. Ele já pratica genocídio no Brasil, 111 mil pessoas mortas por conta da negação política de Bolsonaro, por conta da política que ele adotou. Além de tudo, esse genocídio dele tem cor, a vítima do genocídio dele tem cor, tem classe social.
Então, ele juntou o genocídio com o apartheid. Ele produz um tipo de governo que mantém os pretos pobres e submetidos a condições inadequadas de sobrevivência, e agora está matando mais negros do que brancos, como a gente está falando. Se eu pegar uma comparação que a gente tem aqui naquele estudo que eu falei no começo, a gente tem 2 bairros aqui em Vitória. Jardim da Penha, que é um bairro de classe média alta, e Bairro da Penha. Um fica do lado de cada Leitão da Silva, outro do lado de lá da Leitão da Silva. O número de mortes pela Covid de negros em um é 4 vezes maior do que em outro. Então, lá no Bairro da Penha, um bairro majoritariamente de negros, morre 4 vezes mais do que em Jardim da Penha. O número isso é assustador. 4 vezes mais. A condição socioeconômica faz com que, num bairro mais pobre, a Covid tenha uma letalidade maior e, como eu já disse, não só naquele grupo etário, naquela faixa etária que é considerada grupo de risco, mas também entre os mais jovens. Então, esse cara é um genocida e ele é um genocida racista, né? Então, a gente tem que marcar isso muito bem em Bolsonaro. Ele está cometendo genocídio contra a população negra do Brasil, porque, se eu considerar os dados aqui de Vitória, nós estamos falando de 68% de mortos entre os mais pobres e, obviamente, por conta disso, entre os negros que moram nas periferias da cidade. Estou achando que isso acontece no Brasil inteiro, com números diferentes, um pouco diferentes, mas com uma proporção igual, né? Sim, isso, infelizmente, a classe trabalhadora está sofrendo bastante de norte a sul, né? Aqui em Belém também, os dados mostraram também que os maiores bairros, né, afetados com mortes de Covid são os bairros mais periféricos da cidade. Então, infelizmente, né, isso acontece em todos os lugares. E como eu falei antes, né, fazer esse mapeamento, fazer essa pesquisa, né, inclusive para a gente estar colocando para a população, estar dialogando com a população, principalmente nesse período agora eleitoral, é fundamental, né, fundamental para justamente a gente quebrar também, né, essas fake news, como a gente já tinha falado, que o Bolsonaro, né, e seus seguidores tentam colocar para a população. Bruna, você me permite só ler um dado aqui, porque eu estava Pode sim, claro. Só para você ter uma ideia, lembra que a gente falou, o Espírito Santo tem 74 mortos por 100 mil habitantes. Nesse bairro que eu estou te falando, que fica aqui na capital, Vitória, bairro da Penha, são 196 mortos por 100 mil habitantes, quando a gente faz essa projeção. Óbvio, lá não tem 196 mortos, mas se eu comparo o tamanho do bairro com o tamanho do estado e faço a mesma proporção, só lá nesse bairro são 196 por 100 mil. Essa é a taxa de mortalidade desse bairro. Enquanto o estado está em 74, o Brasil está em 53 hoje. 53 mortos por cada 100 mil habitantes. Isso é muito grave. É muito grave. Então, só para a gente ter uma ideia de que tamanho que a gente está falando de mortalidade. Entendeu? Sim. Inclusive, a Sandra comentou aqui, né, dizendo que a população indígena também é uma das mais afetadas também, porque é uma das mais ainda não precarizadas, né, que não tem justamente acesso, né? Já a gente na cidade já não tem acesso à saúde, né? E nas comunidades indígenas ainda é bem pior, né? Inclusive aqui no Pará também tem vários, né? No jornal e várias notícias também dizendo que essas comunidades, né, as comunidades indígenas estão sofrendo muito, porque não tem médico, né, não tem postinho também, né, não tem, e são lugares longe, né, longínquos da cidade, Sim. das cidades, dos Você falando isso, lembra da situação dos mais médicos, que com a saída dos médicos cubanos, acabou que os médicos brasileiros que disseram que iriam ocupar e tinham um dever cívico de ocupar aquelas vagas, acabaram não querendo ir para os territórios indígenas. Então, de novo, a gente não pode pegar uma profissão com a profissão da área de saúde, seja ela qual for, médico, enfermeiro, os técnicos da área médica,
e achar que isso é só um meio de ganhar dinheiro. Essas funções são autorizadas porque elas são essenciais à vida da sociedade. Então, o médico tem que saber que ele tem que, pelo menos uma parte da vida dele, vai ter que trabalhar num local mais afastado, que talvez ele mais velho possa vir mais para a cidade, mas ele tem que considerar que, por conta do que a gente chama de munus, da função, da necessidade, da necessidade pública que uma atividade como médico, como enfermeiro, implica, que essas profissões têm que ir para o interior, especialmente naqueles locais onde a saúde é mais precária. Então, esse nacionalismo que muitos médicos gostam de dizer que são nacionalistas e não são, esse nacionalismo é ir lá para o postinho, lá onde tem uma comunidade indígena que precisa de um atendimento específico, inclusive, porque há um tratamento diferenciado, tem que ser diferenciado, porque é uma cultura diferenciada, que tem uma lógica de vida diferenciada, que tem problemas diferenciados, né? Então, isso é importante lembrar, você lembrou bem, porque quando a gente está sempre pensando na população urbana, mais a população indígena e a população geral rural, de modo geral, tem ainda dificuldades maiores, né, do que as nossas, do trabalhador que está aqui na área urbana. Sim, né? Assim, muitas das vezes esses médicos, né, que são filhos, inclusive, né, de médicos que já têm, né, digamos assim, uma herança, eles nem querem ir para a periferia, por exemplo, né, para a periferia que é da zona urbana. Imagina ir para comunidades rurais, para comunidades de reservas indígenas, quilombolas e extrativistas, né? Então, é bem verdade, né, quando tu fala que o nacionalismo deles é específico e tem um território, né, tem um território de localidade específico, né, que é o urbano e o centro. Além do urbano, é o centro também, né. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui também que está relacionada a justamente essa questão, né, do Bolsonaro, que foi o Pedro Paulo que fez. Ele pediu para a gente colocar aqui, que é como explica um governo reacionário genocida e que verbaliza e realiza todas essas barbáries e ainda assim usa a sua popularidade cresce, né? Como infelizmente, né, nas últimas pesquisas mostrou que ele inclusive cresceu, né? Isso é absurdo. Essa é uma questão interessante porque foi o dever de casa mal feito dos 13 anos do governo do PT. A gente tem que dizer isso com muita tristeza, porque todos nós ajudamos a criar aquilo que foi o PT, mas a gente tem que lembrar disso. A conciliação criou condições para o aparecimento do bolsonarismo. O bolsonarismo não é um acidente de percurso. Ele é a condição mais evidente do que aconteceu com aquela gestão conciliadora que transformou, por exemplo, um programa que deveria ser transitório, que é o Bolsa Família, num programa permanente com a finalidade de manter a população mais pobre dependente desse programa. A gente devia estar falando em pleno emprego. Obviamente que uma parcela da população precisaria sempre de um apoio financeiro do governo e ele tem que ser dado, está na previsão da política de assistência social. Mas a gente devia estar falando em pleno emprego. A gente veio reduzindo a capacidade de emprego, reduzindo a proteção de emprego no Brasil todo e criou agora uma população que, no momento de pandemia, vai precisar do dinheiro do Estado. Vai precisar. E esse dinheiro, que é parco, é pouquíssimo, ele fez com que houvesse a reversão da impopularidade de Bolsonaro justamente nas regiões onde ele tinha perdido nas eleições e na classe popular, na classe em que ele tinha perdido. Então, assim, como a gente não conseguiu emancipar a população e só fez ela dependente de um modelo de política populista, né, de baixa qualidade, com intervenções públicas de baixa qualidade, com reformas de baixa qualidade, não empoderamos essas pessoas e fizemos com que elas perdessem a consciência, desacumulassem na questão da consciência de que eles fazem parte da classe trabalhadora e de que a nossa luta é contra o capital. Agora Bolsonaro pode oferecer dinheiro
e dizer que essa é a saída para um bom governo. Então, nós perdemos justamente o trabalhador por um discurso populista de direita, reacionário, né? LGBTfóbico, racista, e que agora a parte da população mais sofrida está se identificando com esse discurso e vai acabar nesse momento. Eu acho que isso também tem data, viu, Bruno? Eu acho que isso não fica para sempre, mas pelo menos nesse momento aumentou a capacidade eleitoral, inclusive de Bolsonaro, que na eleição vai usar desse apoio financeiro pequeno, muito menor do que as pessoas precisam, mas muito mais do que elas ganhariam se elas tivessem que até que trabalhar nas condições da pandemia. Infelizmente, é o resultado do que foi o governo petista, representado na pior sombra possível daquele governo, que é o Bolsonaro, que é um reflexo do que foram aquelas políticas de conciliação. Sim, é verdade mesmo. A pesquisa mostra justamente isso, né? Que as pessoas que ganharam auxílio emergencial cresceu, né, com essa impopularidade, né, com essas pessoas, e a gente sabe muito bem que ele não queria, inclusive, o valor do auxílio emergencial, né, que ele justamente propôs R$ 200, que basicamente não é nem uma cesta, né, uma cesta de alimentação do mês. Então, e ele com certeza se usou disso, dizendo que foi o governo que deu, né, mas a gente sabe muito bem que teve muita pressão da oposição, inclusive do PSOL, né, na Câmara Federal, para subir esse valor, né, que a gente sabe que ainda assim esse valor não é suficiente para a população brasileira. Mas aqui voltando para as perguntas, né, que a gente elaborou, e aí inclusive casa um pouco com a pergunta que a Brice fez também, que é sobre o programa emergencial que vocês fizeram aí no Espírito Santo, né, do PSOL. E aí eu a gente já tinha elaborado também uma pergunta que era que a APS também fez, né, um programa de emergência justamente para combater o coronavírus, né, um programa imediato para justamente a gente tentar, né, colocar para a população, para os governos, né, para os governos adotarem, tanto federal quanto municipal, estadual. E aí a pergunta é justamente isso, né, com né, APS, e vocês também aí do pessoal fizeram, né, para o combate ao coronavírus, né, está diretamente ligado ao combate à crise do capitalismo, que exige enfrentamentos dos monopólios, do capital financeiro, do latifúndio, do agronegócio. A gente elaborou essa plataforma emergencial e que estabelece respostas imediatas para enfrentar na pandemia. Como a gente pode linkar essa plataforma e esses pontos emergenciais com a nossa campanha eleitoral, né, do PSOL, inclusive, né, nos espaços onde a gente está, como é que a gente pode fazer com que essa plataforma emergencial, que está totalmente, né, que está ligada, né, também com o combate ao coronavírus na nossa campanha. Pois é, assim, então é interessante. Até ouvi aí passar o Fio perguntando, e Vitória, como é que fica nisso? Que tem essas perguntas, eu precisava dar um abraço aí no Fio, obrigado por estar aí junto da gente, Fio. O programa, que foi um programa para o Estado, Bruno, ele vale também se a gente pensar em nível de Vitória. Ontem a gente, inclusive, discutia sobre o programa político e sobre o programa de governo, né, numa perspectiva maior. O que é programa? O programa é exatamente a tentativa da gente mediar o nosso modelo de sociedade desejada, que é o socialismo, com a realidade do momento agora. Então, quer dizer, a gente precisa de um programa político e, nesse momento eleitoral, para a Vitória, para o Espírito Santo, que ele dê conta de enfrentar a pandemia fazendo uma inversão da prioridade do gasto público. Hoje, em Vitória e no Espírito Santo, a maior parte do dinheiro que é produzida pelas atividades empresariais, comerciais e pagas pelos tributos que os trabalhadores pagam, ela se reverte para dar benefício fiscal para algumas empresas, para criar infraestrutura para desenvolvimento de outras empresas, mas dificilmente é pensada para atender a população. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente identificou no levantamento do programa, o Espírito Santo é um dos estados que recebem uma parcela dos royalties do petróleo. Então, esses royalties estão sendo acumulados num fundo soberano, inclusive soberbo, porque
Fundo soberano é geralmente um fundo que nações têm. O Espírito Santo, o governo é tão soberbo que ele quer ter um fundo soberano, que 40% desse fundo é guardado para fazer investimento em grandes empresas, em grandes negócios. Esse dinheiro, nesse momento, se tivesse sob a gestão do PSOL, estaria sob a gestão da população, porque uma gestão do PSOL tem que ser uma gestão popular, tem que ser um governo da população, tem que ser o poder da população no governo. Se tivesse sob a nossa gestão, esse dinheiro estaria sendo aplicado para garantir as condições de permanência das pessoas em segurança durante a pandemia e, obviamente, para movimentar a economia dentro daquilo que é possível em uma situação de pandemia. Porque movimentando a economia, as pequenas empresas podem produzir alguma coisa, o trabalhador, que é um trabalhador individual, mas que produz algum tipo de produto ou de serviço, dentro dos limites da pandemia, poderia estar com atividade e mantendo a economia funcionando, mas as pessoas sempre com a garantia de que, se elas não pudessem trabalhar de forma nenhuma, elas teriam um apoio financeiro, para que a gente tenha a capacidade de passar pelo momento da pandemia e, o mais importante, no momento em que voltar, que a gente tiver que sair efetivamente da pandemia, porque em determinado momento nós vamos sair da pandemia, a gente ter condições econômicas de voltar a ter crescimento econômico sustentado no crescimento social, na superação da desigualdade. Então, numa gestão do PSOL, espero que o camarada Gilbertinho e a camarada Muná ganhem a eleição, né, próxima aí, nós somos nossos pré-candidatos aqui para a vitória. Numa gestão do PSOL, o dinheiro público é invertido, a lógica do gasto público é invertida para tratar das pessoas. É dinheiro para a vida, economia para a vida, e não a vida para fazer dinheiro. Né? Isso parece meio romântico de falar, mas é possível fazer. A gente, desde o orçamento, pode estabelecer a forma com que o dinheiro público vai impactar na vida das comunidades mais pobres, em especial, das pessoas mais pobres, criando oportunidade de desenvolvimento através da educação, através da proposição aí de novas atividades para que essas pessoas possam se encampar. E a própria gestão pública da saúde, da educação de qualidade, da segurança, libera as pessoas para que elas possam desenvolver suas potencialidades. E nisso elas vão, obviamente, fazer suas relações econômicas mais livremente, sem ter que se submeter à exploração e aos riscos que a gente está vendo a população se submeter aqui. Então, o nosso programa tem que ser um programa de emancipação da classe trabalhadora, e é possível. Não é nenhuma ilusão. O problema é que a gente está tão metido em um programa, em um modelo de sociedade exploradora da mão de obra, que a gente não consegue sonhar com nada fora disso. Mas sonhar é necessário, urgente, e está na hora. Sim, o que nos move é justamente o sonho e a utopia, né, de uma sociedade verdadeiramente justa e igualitária, né? Então, apesar deles estarem, né, virem fortes e ainda terem a hegemonia, a gente também faz contra-hegemonia diariamente, e a gente faz também com a resistência, né, do povo. E sobre isso, né, inclusive, das pessoas, tem muita gente de Vitória, né, do Espírito Santo, fazendo várias perguntas também, né, contribuindo com o debate. Inclusive, tem até tem uma pergunta aqui, né, que fala como é que Vitória vai ficar, né, se a direita de novo ganhar, né, a prefeitura. Aí depois tu também pode responder. Tem uma pergunta aqui também, que era sobre o ponto anterior, que fala, né, que a gente comentou, né, sobre a questão do PT, e aí tem uma pergunta que é da Ieda, que ela fala, pode apontar os erros, né, alguns erros, né, que o PT cometeu e em que contribuiu com o debate atual, né? Como Nossa. ele contribuiu, esses erros contribuíram, que foram muitos, né? Então, acho que dá uma pincelada assim, rapidinho, só para. Não permitir a revisão da dívida, né? O governo lá do Rafael Correa, com todas as críticas que a gente pode fazer, fez a revisão da dívida externa do Equador e permitiu a liberação de recursos públicos que puderam ampliar ali a ação do governo junto à população mais pobre.
uma série de legislações restritivas de direito, a legislação penal do período petista é muito ruim, igual, não faz muita diferença dos períodos anteriores, ajudou no aumento do encarceramento da população negra e pobre. A má gestão da Bolsa Família aí é um petista que fala isso, né? O Frei Beto abandona a gestão do Bolsa Família porque entendeu que aquilo não era um projeto passageiro, necessário, mas passageiro, que aquilo tinha uma perspectiva de se tornar um projeto mais duradouro na lógica do petismo de manter a classe trabalhadora submetida àquela condição. Houve avanço, houve pequenos avanços, mas eles não foram capazes de sustentar, de incorporar na população mais pobre e na base, né, a base que a gente precisa organizar para poder fazer essa virada tão necessária, o sentido de que eles pertencem a uma classe trabalhadora e que essa classe trabalhadora tem que fazer a revolução necessária a mudar o modelo de exploração no Brasil hoje. E isso é muito evidente, foi muito evidente. É só a gente pegar o dado financeiro. Muito embora a gente diga que muita gente saiu da pobreza no período petista, o fato é que a diferença, o fosso social entre os muito mais ricos e os mais pobres aumentou. Aliás, a fala do Lula, ele sempre gostava de falar muito isso, de que os bancos nunca ganharam tanto dinheiro na história do Brasil como não é. Nunca na história do Brasil se ganhou tanto dinheiro, os empresários nunca ganharam tanto dinheiro. Então é difícil até pontuar, porque qualquer pontuação, o outro fala assim, não, mas foi bom naquele... A gente teria que fazer uma análise muito crítica, necessária, e o PT deveria ter feito essa análise já. Inclusive querem ficar fazendo unidade com a gente, mas não é possível fazer unidade enquanto não fizerem autocrítica e não corrigirem esse rumo. Tem muita gente boa dentro do PT, mas infelizmente os grupos que hoje mandam naquele partido tocam uma política que, nesse momento, parece uma política de esquerda, mas se voltarem ao poder farão tudo igual porque não fizeram autocrítica. Sim, infelizmente, né? Infelizmente a autocrítica não é algo que eles exercem, né? E aí acaba, inclusive, prejudicando, né? Quem justamente, né, faz uma esquerda, né? Coloca um programa, né? Inclusive é o que a gente coloca dentro do nosso programa, né, de emergência, nossa plataforma de emergência, que é justamente fazer um programa também que esteja linkado contra o monopólio, contra o capitalismo, né, contra os latifundiários, todas as formas de opressão também, né? Sim. Tem mais uma pergunta aqui que a gente elaborou, aí eu vou fazer também para a gente dar andamento no debate também, aí depois eu volto para as perguntas lá do chat. Beleza. Tá. A luta pelo fora Bolsonaro e Mourão deve ser colocada na nossa tática eleitoral e o fortalecimento do PSOL como alternativa de esquerda independente. Então, as eleições de 2020, apesar de serem localizadas, serão muito importantes no espaço e colocarem, né, como um espaço de luta contra o neofascismo, as medidas antidemocráticas e as medidas antidemocráticas que vem marcando a conjuntura brasileira nos últimos anos. Então, eu queria que tu colocasse um pouco, né, sobre essa questão aí de como a gente, né, coloca, né, apesar de ser, né, como eu falei, apesar de ser eleições municipais, mas é importante a gente estar colocando justamente a conjuntura nacional, porque também vai interferir, né, nesse debate, nas eleições também que são municipais. Bruna, vai ser a eleição municipal mais nacionalizada dos últimos tempos, né? Porque o tema, como a gente já falou, o tema da cloroquina não vai passar, não vai poder deixar de ser discutido. O Bolsonaro agora, inclusive com o aumento da popularidade dele, vai lançar candidaturas em todos os espaços e pessoas, né? Hoje a gente já está vendo algumas pessoas que antigamente se diziam liberais, agora fazerem conversão ao bolsonarismo para ganhar voto. Aqui a gente teve uma manifestação de um camarada aqui que era um liberalzaço, assim, que é o
o Zoan, que é líder do governo do prefeito na Câmara de Vereadores. Esse sujeito fez ontem uma manifestação, ontem ou alguns dias agora, uma manifestação contrária àquela situação do aborto legal, feito na moça, na menina de 10 anos, estuprada desde os 6 anos, né? Situação vergonhosa que aconteceu aqui no município de São Mateus, no Espírito Santo, e que ganhou também áreas políticos, explorado por aquela racista também, porque ela tem manifestações racistas lá da Sarah Winter, né? Inclusive denunciadas por nós por racismo, né? Eu fiz uma denúncia ao Ministério Público do DF por racismo dela e daqueles 30 que se diziam 300, porque eles não chegavam a 30, eu não sei nem se tinha 10, mas eles se diziam 300 pelo Brasil e faziam manifestação racista com simbologia, inclusive, da Ku Klux Klan. Então, foi denunciada, é racista, e aqui agora há uma adesão de uma parte dessa direita liberal a um radicalismo maior do ponto de vista dos costumes para aproveitar a onda bolsonarista. Você imagina o prefeito de Vitória, que era do Cidadania, que é ex-PPS, ex-Partido Popular Socialista, né, que deu um golpe no PCB lá atrás, quem conhece a história sabe disso, ele agora ele dá a mão ao bolsonarismo, inclusive com a possibilidade de, na próxima chapa deles, né, a próxima proposta de chapa deles para eleição de Vitória, vir junto com o PSL, que não é mais o partido do Bolsonaro, mas foi o partido que elegeu o Bolsonaro e tem as mesmas pautas do bolsonarismo. Então, a gente está nessa condição, quer dizer, há uma tendência, inclusive, de uma parcela das pessoas que se chamam de liberais de andar para esse lado do Bolsonaro, para aproveitar politicamente o ganho de popularidade que o bolsonarismo teve aí. Mas eu acho que esse ganho de popularidade pode se reverter muito rápido em decorrência de uma possibilidade de aprofundamento aí da crise do coronavírus, né? Então, a gente tem que estudar, ficar de olho, porque a nossa função como militantes da política é sempre estar fazendo análise, estudando os quadros, avaliando e agindo, sempre, né? Mas, Bruna, lembra de novo aí o final da pergunta. Saber se eu respondi ela totalmente. Tá, desculpa, eu tive um problema técnico aqui. Uhum. Um problema técnico de gato. Desculpa. Então, é justamente isso, né? Então, as eleições de 2020, apesar de serem localizadas, será um importante espaço de luta contra o neofascismo e as medidas antidemocráticas que vêm marcando a conjuntura brasileira nos últimos anos. Nosso programa vai... Está atrapalhado aqui por causa do gato, mas é justamente isso. Como essas medidas, né, como as eleições, que apesar de serem localizadas, vão estar nesse cenário político, como é que a gente pode lutar contra o neofascismo e contra essas medidas antidemocráticas? Não, acho que uma coisa assim, para recuperar a pergunta, porque eu tinha feito a pergunta, mas tinha um elemento que tinha me escapado, que é a história do fora Bolsonaro, fora Mourão. Essa consciência ter que levar ela junto de nós, independente de qual cargo que a gente vai disputar. Porque isso dialoga muito com as pessoas, né? As pessoas estão entendendo isso. Os que estão defendendo o bolsonarismo, os que não estão entendendo que essa é a pauta nacional, e por isso eu estou falando que essa vai ser a eleição nacional, municipal mais nacionalizada dos últimos tempos. E a gente também tem que a gente vai ter que continuar mostrando que há uma saída pelo socialismo, que essa é a saída para as pessoas mais pobres, essa é a saída para a classe média trabalhadora também, porque não é só para os mais pobres. A classe média trabalhadora se acha bem, porque quando ela olha para baixo tem gente muito pior do que ela, mas se ela entender o que medidas socializantes, medidas de controle, de planejamento da economia e melhor utilização da verba pública e do Estado para atendimento do interesse da sociedade toda, pode melhorar muito a vida também da classe média. Só quem não vai ganhar
com um programa nesse sentido que a gente está falando são os muito ricos, né? Aqueles que têm que pagar imposto sobre grandes fortunas, aqueles que têm que ter limitação da transferência por sucessão hereditária, né? por herança. Quer dizer, esses que perderiam, porque quando a gente fala da classe média, às vezes a classe média se assusta com o programa do PSOL, mas ela também é objeto do programa do PSOL porque ela tem que trabalhar e quem tem que trabalhar é explorado. Mesmo que você se ache melhor do que aquele que é seu subordinado no processo lá do seu trabalho. Mas tem sempre alguém acima de você que está fazendo muito dinheiro nas suas costas, independente de você ser trabalhador técnico ou se você é trabalhador de nível superior. O fato concreto é que quem trabalha é explorado no sistema capitalista. Só quem ganha no sistema trabalhista são os que não trabalham, que são os capitalistas. Eles que têm o dinheiro, eles que mandam no mundo, na política e tudo mais, esses são os que não trabalham, né? Todos nós temos que trabalhar de alguma forma, mesmo não havendo emprego para todo mundo, porque esse é um outro problema, né? As pessoas a gente diz, fulano não quer trabalhar. Não é que não quer trabalhar, nós temos hoje mais de 20 milhões de desempregados. Se a gente considerar a população toda que procura emprego, ou até que está em emprego precário, ou que já desistiu, o número é muito maior. Então a gente tem que entender isso, assim. Por isso que a nossa proposta tem o pé lá na política de pleno emprego, porque se todo mundo trabalhar, todo mundo tem melhor capacidade de dignidade. Só que para ter emprego, a gente não pode, por exemplo, substituir trabalhador por máquina, né? A gente não pode fechar uma fábrica ou fechar uma atividade econômica para lucrar. A gente tem que considerar que o Estado lucra, a sociedade lucra com o trabalho, com o aumento da capacidade de trabalho das pessoas, da disponibilidade das pessoas trabalhando. Então, a gente tem que considerar isso. A política de pleno emprego é uma política que está dentro do nosso escopo. A gente tem que falar disso para as pessoas no processo eleitoral, seja qual for o cargo que a gente está falando. Então, enfrentar o bolsonarismo e falar do sonho que é o projeto socialista para as pessoas, especialmente para as mais pobres, mas não só para elas também, porque o nosso modelo de sociedade é muito mais inclusivo, né? Sim, sim. Então, justamente era o começo da questão, era justamente essa, né? Que é justamente a luta pelo fora Bolsonaro e Mourão, né? Como tática do PSOL na eleição, não só na eleição também, mas principalmente na eleição, né? E o PSOL também, né? Como para justamente fortalecer o nosso partido enquanto alternativa de esquerda independente. Eu me atrapalhei um pouco aqui por causa do meu gato que estava derrubando tudo, desculpa. Não, Mas então, inclusive ele já querendo derrubar de novo. Mas, enfim, a gente já está indo também para as nossas considerações, né, finais, já para o final da live, mas eu queria fazer uma última pergunta, que é justamente como, né, que é relacionada também, né, o que tu falas sobre essa sociedade, sobre a sociedade capitalista e essa relação, né, do patrão empregado, né? E aí tem uma pergunta também que foi feita pelo Alexandre, né, e ele pergunta assim: patrões estão chamando trabalhadores de colaboradores. E colaboradores para quê? Para morrer de Covid? Ele pergunta. Você morre por mim, né? Pois é, então deixa eu falar um pouquinho do que a gente está pensando aqui. Essa pergunta, eu nunca gostei dessa expressão colaborador, eu sempre achei isso perverso e cínico, né? Porque não é colaborador, porque quem está indo para dentro da máquina que pode tombar é um trabalhador, não é o patrão. Para quem está indo agora pegar o ônibus lotado de gente, podendo ser um dos elementos de contaminação pela Covid, inclusive aqui a gente tem um dado de que cerca de 30% das pessoas que pegaram Covid nos últimos momentos, agora nos últimos dias, né? Nos últimos meses, depois da liberação das atividades comerciais, foram as pessoas que usavam ônibus. A gente está falando um pouquinho aqui, Bruna, de uma sensação que é a sensação que a população tem, que o brasileiro tem, que o mundo tem, que a classe trabalhadora no mundo tem, é de que a gente está com o pé no pescoço da gente, né? Aquela figura lá do George Floyd, do cara ajoelhado no pescoço do cara, matando por asfixia, né? Que é
o representante do Estado, aquele policial, uma representação do Estado, mas que é uma representação do capitalismo, né? Porque o Estado, especialmente o Estado americano, é um Estado do capital, né? Todos nós somos, mas não, ali é superlativa a relação dos americanos, do Estado americano com o capital. E quando a gente traduz isso aqui para o dia a dia, a gente vê esse trabalhador que o camarada fala aí, né? Que é chamado de colaborador, mas que está sendo obrigado a ir para dentro do ônibus, querendo respirar e não pode, porque está com a máscara, precisando trabalhar, o ônibus lotado, porque os ônibus aqui estão lotados, né? E as pessoas se contaminando dentro do ônibus. Então é preciso, essas pessoas precisam respirar, né? A gente está falando da população da periferia, em que a polícia chega lá, escracha a população, né? Submete a condições inadequadas, né? A violação de direitos humanos, a população carcerária, que também agora aqui no Espírito Santo estava fazendo uma manifestação, familiares de presos, por conta das condições inadequadas, por conta de tortura. É uma população que precisa respirar, está precisando respirar. Os pobres, né, que estão morrendo porque a Covid foi desconsiderada com a gravidade que ela tem e que morre asfixiada, porque a morte da Covid é uma morte por falta de capacidade de respirar. Então, essa população precisa respirar, né? O aperto financeiro que já vinha acontecendo antes da pandemia, mas que a pandemia acirrou o aperto financeiro. E quando a gente diz que a gente melhorou um pouquinho de vida, ganhou um dinheirinho, a gente diz, nossa, consegui até dar um respiro. Então, a sensação é essa, de que nós precisamos respirar, né? A gente precisa respirar sobre todos os aspectos, sobre o aspecto da violência, sobre o aspecto da necessidade de cultura, da necessidade de melhores empregos, sobre o aspecto da própria pandemia. Aqui no Espírito Santo a gente ainda tem um outro problema na Grande Vitória, que é o pó da Vale e o pó da ArcelorMittal, duas empresas mineradoras que jogam pó na cara da gente e que matam fora da pandemia. A Grande Vitória tem um índice muito grande de morte por problema respiratório, maior do que a média brasileira. Então, a gente precisa respirar. É isso que eu tinha para falar para vocês aqui no final. Obrigada, André. E isso é bem verdade, né? Esses tempos eu precisei andar de ônibus e aqui em Belém também está a mesma coisa. E os gestores ainda disseram que, como não está tendo aula, então eles diminuíram a quantidade da frota de ônibus, né? Que é um absurdo, porque o comércio voltou, tudo voltou. E aí eles, em vez de aumentar, justamente para não ter essa superlotação do ônibus, que já tem, né, no cotidiano, normalmente, pelo contrário, né, eles simplesmente diminuíram, né, a quantidade de ônibus, fazendo com que essa população fique muito mais exposta, né, ao vírus. Vou te dar mais 2 minutinhos aí, André, para o encerramento, para a gente concluir a nossa live. Só lembrando essa história do ônibus, não só colocando a população em situação ruim, mas como aumentando a lucratividade das empresas de ônibus, né? Se elas botam menos frota para circular, com o mesmo público estão ganhando mais. Então, gente, queria agradecer a todas e todos que acompanharam a live, pessoal especial aqui do Espírito Santo. Eu vi passar aqui uns nomes, eu vi o Fio, não vi se teve mais gente aí, depois a gente conversa pessoalmente, mas agradecer, falar que esse momento é um momento importantíssimo, que mesmo a gente tendo um projeto que é muito maior do que o eleitoral, Tony está aí, ó, Juliana Rosa, um abraço a todos, Faleiro, e mesmo nosso programa seja muito maior do que o eleitoral, é preciso no momento, camarada Brice, nossa referência, é muito fundamental que a gente apresente para a população um programa socialista, anticapitalista, antilatifundiário, que possa representar uma saída da população dessa situação de asfixia que todos nós vivemos. Floquinho, Rafa, Oswaldo, um abraço a todo mundo, Marcos, um abraço a todos e todas aí que acompanharam a gente, Osaí, um abraço, Bruna. Obrigada, André. Foi um debate muito rico, muito importante para a gente debater justamente esse tema, né, que está muito latente, né, que é o coronavírus e a eleição que está bem aí, né, já está próxima, e para a gente ela é muito cara, né, porque a gente tenta, né, colocar o programa do PSOL
que é um programa que é da classe trabalhadora, que é para a classe trabalhadora, né? Então, só para passar um recadinho aqui também, né? Quem quiser acompanhar o nosso programa emergencial, só acessar o nosso site, açãopopular.socialista.com, e vai estar o nosso programa emergencial lá e todas as nossas resoluções. A gente apresenta cotidianamente, né? São as nossas formulações. Então, quero agradecer mais uma vez o André, né, pelo debate, pelas pessoas que participaram, o Vigílio, o Augusto, né, que sempre estão na técnica, nos ajudando, cada dia mais feras aí, contribuindo para a comunicação da esquerda. Muito obrigada mais uma vez, fora Bolsonaro e Mourão, curtam as nossas páginas, as nossas redes sociais também, que aí é importante para subir lá os caracteres, né, e as pessoas conseguirem nos escutar e nos verem. Boa noite a todas e todos. Ousando lutar. Venceremos.